Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Cumprimento também os nossos irmãos do canal do YouTube, nesta manhã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre. Não sei a hora que você vai ouvir essa mensagem, mas atente pelaquilo que o Senhor falará com cada um de vocês, amém? Abra comigo, por favor, a vossa Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, glória a Deus, segundo Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 36, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Capítulo 7 de Lucas, versículo 36, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Deus, que nessa manhã, por graça e misericórdia, nos concede o privilégio de podermos estar aqui. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, começar esta ministração fazendo uma pergunta para você que está me ouvindo, para você que está aqui presente, para você que ouvirá essa mensagem. O que Jesus representa para você? Quando você ouve o nome de Jesus, o que reflete, o que te leva a pensar o nome do Senhor Jesus? E junto com essa pergunta, digo mais, o que simboliza para você o Evangelho de Cristo? Né? O que representa? Nós estamos aqui diante de uma passagem onde uma mulher, ela tem muito para nos ensinar. Né? Ela tem muito para colaborar para o nosso cotidiano, na nossa vida. E então eu chamo a sua atenção que nessa manhã nós possamos refletir o que Jesus representa para mim. O que Jesus representa, porque o meu pai para mim representa um exemplo. A minha mãe para mim representa uma guerreira. E assim vai, algumas pessoas têm alguma representação na nossa vida. Mas e Jesus? Né? E o Evangelho de Cristo? O que representa para nós? Lucas capítulo 7, versículo 36 diz assim: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os seus pés e ungia-los com unguento. Meus irmãos, a Bíblia, quando Lucas ele vai falar desta mulher, ele chama-a com o título de pecadora. E no Evangelho de João, João diz o nome dessa mulher, que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro. Mas aqui o evangelista, quando lembra dela, quando faz menção dela, fala que ela era uma pecadora. E essa mulher, ela foi na casa de um fariseu, aonde Jesus foi convidado para participar de um banquete. E essa mulher, ela foi num ambiente ao qual ela não foi convidada. Essa mulher, ela não foi convidada para participar deste banquete. Até porque, se o evangelista relata esse nome pecadora, era assim que aqueles que a viam a chamavam. E nós sabemos que na cultura judaica, uma mulher, por si só, ela não poderia estar no ambiente deste. E ela não foi convidada. Mas o que faz ela entrar na casa deste fariseu? O que faz essa mulher vencer os obstáculos da religião? O que faz essa mulher vencer
os obstáculos ali daqueles homens que estavam ali para adentrar naquele lugar. A Bíblia vem dizer que esta mulher, sabendo que Jesus haveria de estar na casa do fariseu, ela quis ir lá, ela se dispôs a estar lá, e assim ela fez, vencendo todos os obstáculos, vencendo todos os males que poderiam vir na vida dela. Essa mulher, então, ela não olha para a religião, ela não olha para o obstáculo, mas ela olha para o único e suficiente da vida dela, Jesus de Nazaré. Ela olha para Jesus, pastora Maria, e ela quis estar perto dele, ela tinha um propósito de ir até Jesus, ela tinha uma vontade de estar com Jesus, porque Jesus para ela naquele momento era tudo que ela queria. Jesus naquele momento para ela era tudo que ela queria estar, onde ela queria estar. Só que Jesus não estava em qualquer lugar. Jesus estava na casa de um homem fariseu, de um homem a qual era voltado para a religião, onde o sistema oprimia, onde o sistema castigava. Mas essa mulher, ela decidiu adentrar naquele lugar para adorar Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, para alguns Jesus podem não valer nada, para alguns Jesus não tem importância, mas para essa pecadora, Jesus era tudo para a vida dela, e ele era, aleluia, aquilo que ela queria encontrar naquele momento. Por isso, eu perguntei e quero reafirmar a pergunta: o que Jesus representa para você? O que Jesus simboliza para você? Porque hoje nós vemos que pessoas largam Jesus por coisas insignificantes. Ainda que tivesse significância alguma coisa, não se compararia em largar Jesus. Ainda pior por coisas insignificantes. Pessoas estão, pastora Maria, irmão Moacir, largando Jesus, voltando as costas para Jesus. Pessoas fazem pouco caso de estar com Jesus. Esta casa deste fariseu, este ambiente, nós podemos trazer um paralelo com a igreja de Jesus, como a igreja, onde as pessoas podem querer estar ou não estar, aonde os crentes de modinhas decidem o horário, o dia e como adentrarem. Só que esta mulher pecadora, esta mulher, ela não se importava para quem estava no ambiente, ela não se importava para o cenário, ela queria estar com Jesus, ela queria ter a oportunidade de estar com o Mestre. Meus irmãos, esta mulher, ela não vai em busca de querer tirar algo de Jesus, ela não vai em busca, pastor Gilmar, de ter Jesus como aproveitar de Jesus alguma coisa, como era normal nessa época. A história vem dizer que muitos iam atrás de Jesus por curas, por libertações, e alguns dos seus discípulos estavam com Jesus para ter lucro, como Judas Iscariotes. Judas Iscariotes estava com Jesus não porque o amava, não porque queria servir, não, porque ele queria tirar proveito de quem era Jesus. E assim ele fez. Na oportunidade que ele teve, ele lucrou 30 moedas e tirou lucro de Jesus. Só que esta mulher, ela não queria nada que Jesus poderia dar para ela. Esta mulher não vai lá com o intuito, não, eu vou lá porque eu sei que ele vai me curar, eu sei que ele vai me libertar, eu vou lá porque eu vou tirar uma foto com ele e aí as pessoas vão me reconhecer, eu vou lá porque eu estando do lado dele, alguém vai me notar. Não, ela não tinha esse intuito, ela não tinha essa vontade. A vontade dela decorre pelo texto e nós vemos que a única vontade dela
é de adorar a Jesus, é de poder expressar o que ela tinha no coração dela. Ô meus irmãos, e nós? Qual era a nossa vontade? Qual é o nosso desejo? Conheço muitas pessoas que são boas em falar. Falam demais. Palavras que são até convincentes, irmã Maria Socorro. Palavras até que nos enganam e nos fazem acreditar, irmã Emanuela, do que ela está dizendo. Mas as atitudes são totalmente ao contrário. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que não é por muito falar. Porque as pessoas falam demais, mas as suas atitudes demonstram tudo aquilo que ela está falando é mentira. A Bíblia vem dizer que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E hoje nós vivemos num cenário onde as pessoas, infelizmente, não vê Jesus como Senhor. Não vê Deus como suficiente Salvador para a alma dela. Não vê Deus como o único caminho. Porque as atitudes demonstram ao contrário. Eu vejo, irmãos, cenários de pessoas que infelizmente demonstram que querem tudo de Jesus, menos estar com Ele, menos adorar o nome dEle. Nós vemos pessoas correrem atrás de bênçãos, de libertações, de curas, de conquistas, como se só isso fosse suficiente para a vida dele ou para a vida dela. E isso me reflete a entender que são pessoas que verdadeiramente não conhecem Jesus, ou não procuraram entender quem é Jesus. Porque, irmãos, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse me ensina que eu não preciso me desgastar correndo atrás de bênção, correndo atrás de cura, correndo atrás de libertação. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse me instrui que eu estando com Jesus, essas coisas são automaticamente na minha vida liberadas. Ou seja, se eu tenho que me desgastar, se eu tenho que me esforçar, se eu tenho que ir atrás de Jesus, porque Ele é a solução, Ele é a razão, Ele é a afirmação daquilo que nós precisamos. E esta mulher, então, ela vai, irmãos, totalmente contra os princípios e as vontades que estavam decorrendo naquele lugar. Ela vai somente para adorar Jesus Cristo de Nazaré. Ela vai com o intuito, irmãos, de ofertar a Deus, de se entregar a Jesus. E essa mulher, então, ela escolhe adentrar naquele lugar com um propósito de adorar a Jesus, sabendo ela que ela poderia ser barrada, sabendo ela que não havia nada que assegurasse ela que ela ia adentrar naquele lugar. Não havia nada, pastora Maria. Não havia nada assegurando, diácono Gabriel, que Jesus iria receber, não havia nada. Mas ela, sabendo que Jesus haveria de estar naquela casa, ela tentou. Ela se dispôs. Ela quis ir ter com Jesus. E a pergunta que eu te faço nesta manhã: quando você levantou, houve o desejo de vir para a casa de Deus? Ou foi um peso? Ou foi uma dificuldade? É para nós refletirmos, irmãos. Porque às vezes, para a minha vida, o evangelho está sendo um peso. Às vezes, para mim, vir para a igreja está sendo um obstáculo. Está sendo um problema.
E então eu tenho que refletir na minha vida. O que está acontecendo? Porque o Evangelho e Jesus não pode ser um peso para mim. Não pode ser uma barreira, não pode ser uma pedra de tropeço. Parece que o Evangelho para a vida de alguns está atrapalhando os negócios, o relacionamento, a família. E aonde que nós lemos na Bíblia isso? Que o Evangelho, que Jesus atrapalha. Pelo contrário, o Evangelho e Jesus, ele nos traz alegria, ele nos traz confiança. Então eu peço que nós refletimos. Maria e Mirielle, presta atenção na mensagem, por favor. Amém? Então eu peço que nós refletimos, então, o sentimento que está na nossa vida. Porque às vezes, irmãos, a Bíblia fala que duro e enganoso é o coração do homem. A Bíblia nos instrui que aos nossos olhos há caminhos que nós estamos vendo que é caminho de bênção, mas aos olhos de Deus é caminho de maldição. E às vezes, irmãos, nós somos enganados e pensamos às vezes que estamos fazendo certo, mas será que estamos mesmo? Porque às vezes somos acometidos por nosso próprio engano e pensamos que as coisas estão bem. Então essa mulher, ela vem nos ensinar que tudo que é de valor está em Jesus. Ela venceu os obstáculos, ela venceu as dificuldades para estar naquele lugar. E ela vai até Jesus, irmãos, com o único propósito. Não é de arrancar benefício de Jesus, não é de arrancar proveito de Jesus, não. Mas é apenas de adorar Jesus. É apenas de poder prestar o sentimento que havia dentro do coração dela para Ele. E quantos, meus irmãos? Quantos estão longe disso? Quantos estão indo? Ou estão se preparando? Porque na realidade o nome dele está no outdoor. Quantas estão se preparando, pastora Maria? Porque foi anunciado que ela vai louvar. Quantos estão se preparando porque é Ele que vai dirigir o culto? Quantos estão se preparando porque é Ele que vai ministrar? Porque é o nome dEle. Quantos estão preparando porque é a igreja que Ele pastoreia é que está encabeçando? Quantos estão assim? É um cenário totalmente diferente, aonde as pessoas estão querendo tirar proveito de Jesus. Proveito de quem é Jesus? Só que esta mulher não. Esta mulher, ela não queria tirar nada de Jesus, mas ela queria ofertar a Jesus. E oxalá, Deus, que nessa manhã Jesus possa olhar para o nosso coração e ver esse sentimento de ofertar a Ele, de agradecer a Ele, de servir a Ele como Ele merece. Nós não estamos aqui para tirar proveito de Jesus, mas nós devemos estar aqui para adorar a Jesus, para servir a Jesus, pelaquilo que Ele representa, pelaquilo que Ele é para a nossa vida. Pois bem, versículo de número 39. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se fosse profeta, bem saberia que é uma mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Eu quero que você volte um pouquinho a sua Bíblia, aqui em Marcos. Louvado seja o Senhor. Em Marcos, capítulo 14, versículo de número 13. Olha aí, a mulher pecadora, ela vai para a casa de Simão para adorar Jesus, para servir Jesus. E olha só o que Simão, ele diz no seu coração. Se ele soubesse quem ela era, ele não deixaria, porque ela era uma pecadora. Olha o julgamento de quem estava dentro da casa. Olha o julgamento de Simão. Só que quem era esse Simão? Olha só. Capítulo 14 de Marcos, versículo 13. E estando ele em Betânia, sentado à mesa da casa de Simão, o leproso. O homem a qual estava julgando aquela mulher, o homem a qual estava
repudiando aquela mulher, o homem a qual estava apontando o dedo para aquela mulher, que não queria que ela estivesse lá, ele era leproso. Ele estava cheio de lepra. Era um homem que, de vez ele ter compaixão, de olhar para si mesmo e ver a necessidade que ele tinha na vida dele, e compadecer pela vida daquela mulher, não. Pelo contrário, ele esquece quem ele é e a julga. Ou seja, um leproso não reivindicando que aquela mulher não deveria estar lá, porque ela era uma pecadora. E na cultura do Antigo Testamento, quem estava com lepra era um sinal de um pecador. Ou seja, para nós entendermos, farinha do mesmo saco, era igual. Só que olha só, irmãos, como o ambiente estava contaminado, como o lugar estava contaminado. De uma parte a mulher querendo adorar Jesus, de outra parte o leproso, que estava ali, só pensava em si mesmo. Só pensava nas suas vontades, nos seus ideais. Porque tudo que esse homem queria não era adorar Jesus. Este homem não queria servir a Jesus, porque a atitude dele demonstra o que realmente ele queria. Ele queria tirar proveito da pessoa de Jesus. Ele queria tirar proveito de quem era Jesus. E agora, a Bíblia vem dizer que esta mulher trazia com ela um vaso de alabastro, com unguento de nardo, de muito preço, a Bíblia diz. De muito preço. Para nós entendermos, este vaso que esta mulher trazia consigo era equivalente a 1 ano de trabalho naquela época. A 1 ano de trabalho. Imagine eu e você, meus irmãos, vamos calcular que nós ganhamos R$2.000 por mês. Então, num ano, isso vai se dar R$24.000, certo? Imagine na moeda de hoje, esta mulher chegar com algo que vale que nós chegamos com algo que vale R$24.000 e jogar fora. Porque, de uma forma literal, foi o que ela fez. Mas literalmente havia um significado, um sentido. Mas imagine essa mulher. Ela pegou todo um ano nós estamos falando de uma mulher pecadora. Uma mulher que não tinha marido. Uma mulher que aos olhos da sociedade era insignificante. Mas ela tinha algo de muito valor. Só que esse algo de muito valor, perto de Jesus, não significava nada para ela. Porque Jesus era muito maior do que o vaso de alabastro. Jesus significava muito mais do que 1 ano de trabalho para aquela mulher. Então essa mulher, ela poderia ter vendido isso e desfrutado desse dinheiro. Então ela lança, irmãos, o vaso, aquilo que era de valor, aos pés de Jesus. Ela está dizendo, irmãos, com essa atitude, que aquilo que ela tinha mais de valor, perante Jesus, não tinha valor nenhum para ela. Porque naquele momento, Jesus supria todas as necessidades dela. E o que eu quero te afirmar nessa manhã, que eu quero que você entenda pela luz da Bíblia, é que Jesus é o único suficiente para a tua vida. Você pode ter 2 carros, você pode ter mansão, você pode ter um salário bom, mas se você não tiver Jesus, isso tudo não vale nada. Não vale nada. Se os meus negócios estiver valendo mais que Jesus, não vale nada, não significa nada. Se o meu trabalho, se o meu relacionamento, se as minhas vontades estiver acima da minha vontade para Jesus, é insignificante.
não tem valor. Mas se tudo isso que nós vivemos, e eu estou falando, estiver abaixo de Jesus, eu tenho tudo para a minha vida. Porque Jesus, Ele é o único. Ele é o único. Então essa mulher me ensina que ainda que aos olhos dos homens, ainda que aos olhos da sociedade, eu possuo algo de muito valor, mas diante de Jesus, não vale nada. Porque Jesus é tudo. Aleluias. Jesus, Ele é o suficiente para a minha vida. Jesus, Ele é o provedor de todas as coisas. E essa mulher, ela só não fala. Porque na realidade, ela não ousou a falar. A história vem dizer que ela entra de cabeça baixa, e de cabeça baixa ela fica. Porque ela reconheceu o seu estado, que ela era pecadora. Não precisava ninguém apontar o dedo e dizer, olha a pecadora, olha o pecador, não. Ela mesmo reconhecia. Ela entra de cabeça baixa. E de cabeça baixa ela consegue demonstrar o que havia no coração dela. Por isso que a Bíblia diz que não é por muito falar. Porque às vezes as pessoas falam demais. Mas entram diante de um ambiente religioso de nariz empinado. Chegam, querem ter status. Chegam, querem ter vaga, pastor Gilmar. Tem que ter vaga lá para ele, porque ele está vindo. Tem que deixar uma vaga reservada para ele, porque ele vai ser o pregador. Tem que receber ele lá na porta, lá, irmãos, porque senão é assim o cenário. Mas essa mulher, ela entra diante da casa, do ambiente de cabeça baixa, com algo de muito valor. E quero te dizer que perante todos que estavam lá, a que tinha mais valor financeiramente era aquela mulher. Porque ela tinha 1 ano de serviço já pago. Então, de uma forma, fisicamente, ela tinha o poder mais aquisitivo. Mas mesmo assim, ela não ousou-se a querer ser mais que ninguém. Ela não ousou-se a querer se engrandecer. Mas ela foi lá para mostrar o seu lado humilde, o seu lado de carência que ela tinha. E a Bíblia vem dizer então o que ela fez? Versículo 38 do capítulo 7 de Lucas. E estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar os seus pés com lágrima. Meus irmãos, olha a atitude dessa mulher. Ela derramou sobre Jesus aquilo que era de precioso para ela, aquilo que tinha valor para ela. E quantas vezes, meus irmãos, nós colocamos barreiras e dificuldades para estar no ambiente aonde Jesus vai estar? Quantas vezes nós impomos condições para que serve de desculpa para nós não estarmos em alguns lugares? Quando eu falo lugares, é onde nós acreditamos que Jesus está. Porque às vezes nós, irmãos, estamos cheios de desculpas para não estar adorando Jesus. Porque quando nós viemos para um culto, o intuito de um culto somente é de adorar a Deus. Não tem outra significância. Não tem outro significativo a não ser servir a Jesus. Eu não venho para a igreja para mim ser aplaudido. Eu não venho para a igreja para mim ser adorado. Eu não venho para a igreja para as pessoas me verem. O intuito de um culto é de eu servir a Deus, servir a Jesus. Mas a partir do momento que eu começo a colocar barreiras, impondo dificuldades e limitações, eu não estou querendo servir a Jesus. Eu estou trocando Jesus. E essa mulher, ela me ensina que 1 ano de serviço já pago, não vale nada perante a Jesus. Não vale nada perante a presença de Jesus. Porque o que vale mais é estar com Jesus. Estar com Jesus, irmãos, vale muito mais do que 1 ano de trabalho. E é isso que nós temos que entender. É isso que as pessoas têm que entender. Que vale muito mais estar com Jesus do que estar lutando, se desgastando por outras coisas que não vão levar a nada.
Eu quero aqui refrescar a sua memória que tudo que nós conquistamos nessa terra vai ficar. O apóstolo Paulo vem dizer que nu viemos para este mundo, e de certo que nu retornaremos para Deus, se é que vamos para Deus. Ou mesmo, como diz aqui o pastor Gilmar, aonde alguém preferiu ir para o inferno, Jesus chamou uma pessoa dessa de louca, insana, não sabe o que diz. Como se o inferno fosse lugar de desfrutar, como o inferno fosse lugar de liberdade. Meus irmãos, os valores estão trocados, as coisas estão mudadas, porque no dia de hoje, para muitos servir a Cristo é uma prisão, pastor Gilmar. Quando nós falamos, vem para a igreja, eu não, para quê? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Porque eles não querem largar o que estão fazendo. E na cabeça deles, eles têm liberdade de servir no Satanás. Vou pegar um gancho nesse pensamento deles, fazendo um paralelo. Pois bem, agora no céu a Bíblia me diz que eu vou ter liberdade. Talvez eles tenham razão neste mundo. Talvez servir a Jesus no mundo atual de hoje é dia 15. Talvez na mente daqueles que estão lá fora, servir a Jesus no dia 15 de junho hoje é prisão. Beleza. Talvez na mente deles servir Satanás no dia 15 de junho de hoje, 2025, é liberdade. Beleza. Mas a Bíblia me ensina que quando vir Jesus romper o céu e nos levar para a glória dele, lá nós iremos ser livres, iremos ter liberdade. Mas a Bíblia também me ensina que nesse dia o inferno vai ser inaugurado e lá vai ser a prisão eterna, aonde as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir, aonde vai haver ranger de dentes, meus irmãos. Então aonde está a liberdade? Se não com Jesus. Aonde está a liberdade? E essas pessoas sem conhecimentos, insanas, loucas, estão pensando que no inferno vai ser um lugar para se desfrutar. Não vai ser. Não será. Porque imagine, meus irmãos, eu não sei se quem já teve a infelicidade de ver alguma casa pegando fogo ou uma floresta. Nós acompanhamos às vezes pelos jornais e nós vemos que é algo incontrolável. Incontrolável. Agora, irmãos, imagine como vai ser o inferno. São 24 horas para nós entendermos no nosso calendário, na nossa hora. Pegando fogo. E a morte, ela foi tirada. Ou seja, dor eterna, sofrimento eterno. E eu falo, onde tem liberdade isso daí? Só que as pessoas que estão lá fora, elas não se preocupam com o final. Elas não se preocupam, elas querem desfrutar agora. Só que nós não. Nós nos preocupamos no grande dia, na volta de Jesus. Só que esse grande dia, ele antecede o dia de hoje. O que eu estou fazendo? Como eu estou adorando? Como eu estou servindo a Jesus? Então, irmãos, nós devemos... Será que, quando eu falo nós, eu quero globalizar todos aqueles que são evangelho? Será que nós estamos com esse sentimento? De querer estar com Jesus pelo que ele representa, não pelo que ele pode dar? Eu só quero estar com ele. Eu só quero servir a ele. Seja com lágrimas, seja com palmas, seja com glória, seja com meu louvor, mas eu só quero estar servindo a ele, só isso me basta. Será que há esse sentimento na vida de muitos? E a Bíblia vem dizer então que essa mulher, ela nos ensina. Ela não fala nada, mas ela começa, irmãos, a chorar. A Bíblia vem dizer que ela molhou, meus irmãos, os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com cabelos. Você imagine isso? E do outro lado, alguém que poderia estar aprendendo algo, está recriminando, deixando de olhar para si, que era leproso, e podendo
dizer amém. Que privilégio poder ver essa cena. Não, estava recriminando. E Jesus, ele vai e corrige aquele homem. Por quê, irmãos? Como eu disse aqui quinta-feira, é muito mais fácil eu olhar para o erro dos outros do que eu analisar a minha própria vida, o que eu estou falando, o que eu estou pensando e o que eu estou fazendo. É muito mais fácil eu olhar para a pastora Maria e enxergar os defeitos dela, de vez eu olhar para a minha vida e ver os meus defeitos, para mim procurar a melhorar, para mim procurar a ser melhor, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é um remédio para me trazer cura, para me trazer mudança, para me trazer regeneração, para me trazer limpeza. É para isso que é a palavra do Senhor. Então aquele leproso, ele começa a razoar no seu coração, discriminando aquela mulher. E Jesus aqui, para nós resumimos, Jesus atende pelaquilo que o coração dele está pensando e diz para ele: olha, quando eu entrei na tua casa, tu não fizeste nada. Por quê? É como nós tratamos Jesus é que mostra a importância. É simples. Aquela mulher, ela trouxe um unguento, derramou sobre Jesus e assim o limpou, derramou lágrimas aos pés dele e assim enxugou. Então, o que nós fazemos? Demonstramos a importância que Jesus é para nós. Pelo contrário, aquele leproso, Jesus entrou, sentou e pronto, acabou. Que importância que ele estava demonstrando para Jesus? Nenhuma. E eu e você? De que forma que nós estamos demonstrando a importância de Jesus? De que forma nós estamos expressando a importância que Deus tem para nós, que o reino de Deus tem para nós? Porque o reino de Deus não é só comida e nem bebida, mas é poder que vem do céu para nossas vidas. É poder de salvação, é poder de libertação, é poder de cura, é poder de restauração. Este é o Evangelho de Cristo. Então Jesus aqui, irmãos, ele ensina nessa passagem que existe dois cenários. Um cenário de adoração e outro cenário de quem não quer adorar. E eu não posso terminar essa mensagem sem fazer essa pergunta: de que lado que nós estamos? Quem somos nós? Perante essa passagem, quem somos nós? Porque às vezes eu traio Jesus por algo que para mim é muito importante. Seja um passeio com a esposa, seja um passeio com o filho, seja um emprego, seja estar na casa do pai e da mãe, não sei. Mas o que eu demonstro com isso? É claro que nós não podemos ser radical, não podemos, mas nós devemos às vezes analisar, porque tem muitas coisas que estão nos afastando de Jesus. E aí, nós viemos no dia depois e queremos suprir o que deixamos de fazer. Não supre. Não supre. A adoração de domingo é de domingo. A adoração de segunda é de segunda. A adoração de terça é de terça, de quarta é de quarta, de quinta é de quinta. Nós não acumulamos adoração. Nós aprestamos adoração dia após dia. E é por isso que nós temos que refletir. Se o meu coração não tem prioridade nas coisas de Deus, eu preciso rever. Nós precisamos rever. Se as minhas vontades não estão se sobressaindo, não estão abaixo das minhas vontades com Deus, algo está errado na minha vida. Então essa passagem, essa mulher, ela nos mostra, meus irmãos, o que verdadeiramente é servir a Deus. Não é abandonar o filho que está enfermo, não. Não é abandonar o esposo que está enfermo. Não é deixar a comida do esposo sem fazer, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é
que às vezes coisas que podem ficar para depois não estão ficando. Estão sendo colocadas primeiramente na frente de Jesus. E aí é um grande erro que muitos estão cometendo. É um grande erro que muitos estão fazendo. O fariseu era um homem zeloso pela lei. Tinha muito conhecimento. É por isso que eu digo, irmãos, do que vale ser pastor e não pastorear? Do que vale ser pastor e não servir? Do que vale ser levita e não adorar? Do que vale ser músico e não adorá-lo? Do que vale ser cristão e não servir a Jesus como ele merece? Do que vale? O que estamos fazendo? De que forma que estamos fazendo? O fariseu, ele era um homem respeitado pela lei. Tinha todo o conhecimento, mas era apenas um título. Porque o coração dele, as vontades dele, estavam totalmente ao contrário do que Jesus. Estava totalmente reverso. E quantas pessoas não estão assim? Estão vivendo de aparência. E eu quero te dizer que a aparência não leva ninguém para o céu. A aparência não move o coração de Deus. A aparência não traz cura, a aparência não traz libertação, a aparência não traz bênção. Então vale mais, perante os olhos dos outros, nós não temos nada como aquela mulher, mas temos no coração em servir a Jesus. Porque nós estamos diante de um cenário que é onde um homem tinha conhecimento de toda a lei, era estruturado. E estamos diante de uma mulher, a qual ela era pecadora miserável, mas só que há um contraposto muito diferente. A mulher que não tinha muito conhecimento, mas estava disposta a adorar. Agora quem tinha todo o conhecimento, estava disposto a não adorar. Então o que vale mais? O que vale mais para a nossa vida? É algo para nós refletirmos. Então que nessa manhã, nós possamos, irmãos, entendemos e buscamos o significado mesmo de Jesus para a nossa vida. Porque é isso que nos move. É isso que tem que nos mover. Porque o dia que o título de pastor me mover estar na igreja, eu não sou digno de ser chamado de servo. O dia em que o título de pastor me mover estar aqui na igreja, eu não mereço estar aqui. Porque o que tem que me mover estar aqui é eu servir a Jesus, é eu ser servo. Porque o servo, pastora Maria, ele não olha para condições nenhuma, ele só quer servir. O servo, irmão Moacir, ele não olha se está chovendo ou se está sol, ele só quer servir. E esse é o intuito de Jesus. Recebe lá, alguém está chegando ali, por favor. Então, esse é um intuito que nós devemos ter no nosso coração, em servir, em ter a vontade de estar, porque isso tudo vale muito mais, porque tudo que nós apalpamos, tudo que nós palpamos, pegamos, tudo que nós vemos, isso tudo, irmãos, ficará, isso tudo não vai resultar em nada, mas Jesus, a Bíblia diz que ele permanecerá para sempre, aleluia. Então que nesta manhã o meu e o teu coração possa estar entronizado com a graça de Jesus, que nós possamos estar com nossos olhos fitados em Deus, que nós possamos ter o sentimento de estar na casa do Senhor para adorar a Ele, que os nossos títulos não estejam em primeiro lugar para nós estarmos aqui. Porque se estiver, está errado. Se estiver, está errado. Como às vezes eu ouço, eu tenho que ir, eu tenho que estar lá, pastor, porque eu sou pastor. Não, eu tenho que ir porque eu tenho que louvar. É melhor não estar. Se isso que te move a estar com Jesus, é por obrigação, não é por vontade. Então o que nós devemos entender é isso, que servir a Deus nunca deve ser por obrigação.
Estar na igreja nunca deve ser por obrigação. Não. Tem que ser por vontade, por prazer. Não, eu quero estar aqui. Por que você quer estar aqui? Porque eu quero servir a Jesus. Eu quero adorar a Jesus. Então que nessa manhã, a minha e a tua adoração seja exclusiva, prioritária para Cristo Jesus. Porque, irmãos, no final, irmãos, é Ele. Início foi Jesus. No meio é Jesus. E no final também é Ele. Nada vai fazer que nós escapamos diante do juiz. Hoje Ele é advogado, que advoga a minha causa e a tua causa. E um advogado, ele não olha para as circunstâncias, ele olha para a pessoa. Todo advogado, pastor Gilmar, não importa se o cara matou 10, ele vai defender o cara, porque advogado é isso. E Jesus está como advogado. Só que todo advogado, irmãos, ele luta, ele instrui, ele luta para provar, para mostrar, e a lei vai dando oportunidades. E nós estamos vivendo isso. Você que me ouve está vivendo isso. Só que o advogado de hoje, que está do nosso lado, que somos réu, nos advogando, tentando nos limpar, ele depois vai estar na mesa de juiz para nos julgar. E lá não adianta. Então a oportunidade é hoje de olhar para o meu coração e começar a escrever o que está me movendo. Aonde estão os meus interesses? Aonde estão as minhas vontades? O que eu estou fazendo é digno? O que eu estou fazendo é... Eu tive a infelicidade de sexta-feira, por volta de 5 horas da manhã, eu ouvi de uma pessoa: eu desacredito da igreja. E como isso dói ouvir, irmãos, de um ser humano que já perdeu todas as esperanças na igreja. Porque a igreja hoje não é mais exemplo para ninguém. Uma pessoa com a vida toda destruída, com o casamento todo destruído, uma pessoa que havia acabado de trabalhar 24 horas, pastor Gilmar, ela estava trabalhando, saiu de um serviço de 12 horas, estava entrando já em outro, e parou lá para tomar um café, para despertar ela, e nós começamos a conversar, tinha outra senhora também que é evangélica, estava conversando, e aí nós comecei a falar das coisas de Deus, e ela: não, eu estou desgostosa com esse negócio de igreja. E é assim, e quantas que não estão? Quantas pessoas, irmãos? É claro que isso não é uma justificativa, nós sabemos disso. E nunca será uma justificativa, nunca será. Só que infelizmente, irmãos, é a pura verdade. Porque quem está e que deveria ser exemplo, não está sendo. São brigas por posições, igrejas falando mal uma das outras, irmãos entre si se repudiando. Essa passagem nos mostra. Jesus estava no centro do fariseu e da pecadora. A pecadora querendo adorar e o fariseu não querendo deixar. Olha aí. E Jesus lá. Então é o cenário de hoje. Não estão se importando com Jesus. Estão se importando com as suas próprias causas. Então é isso, irmãos, que nós devemos ser, mudar e fazer, diferente do que estão fazendo lá fora. Porque, irmãos, de 50 pessoas que passam lá por dia, você senta aqui tomar café comigo. A maioria, 90%, são pessoas decepcionadas e frustradas. E é claro que não é com Cristo, mas é com aqueles que representam a Cristo. E isso que me dói. É isso que me dói. De ouvir de alguém que esperava uma atitude boa de um pastor, uma atitude boa do irmão, da irmã, mas encontraram totalmente oposto. E as pessoas, infelizmente, não se frustram com Deus, se frustram com as pessoas de Deus. Então, que nós possamos, irmãos, ser que nem essa pecadora.
eu só tenho que adorar a Ele. E se eu tenho algum valor na minha vida, esse valor vai ser representado diante de Jesus. Porque não há nenhum valor que não esteja diante de Jesus. Então, que nós viemos entender que nesta manhã, eu posso fazer o que for, eu posso ter o que for, mas nada se compara ao que Jesus tem que representar para a minha vida. Porque Ele é tudo. Ele é o suficiente. Eu não preciso de complementos para mim adorar Jesus. Eu não preciso de complementos para estar aqui na casa do Senhor. Eu não preciso de complementos para mim aplaudir a Jesus. Não, porque Ele é único e suficiente para tudo isso. É Ele que me move. É Ele que faz. É Ele que é tudo para a minha vida. Então, que nessa manhã nós possamos refletir o que está me movendo. Aonde está verdadeiramente o meu coração. E aí nós conseguiremos realmente, talvez, mudar o curso daquilo que está nos movendo. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Eu devolvo a direção para o pastor João.